Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje, nós vamos falar da produção e do mercado do trigo. Vamos falar do novo recorde na produção da safrinha de milho e também da safra de inverno no ciclo brasileiro 22-23. Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Nós vamos dar um giro pelos mercados dos fertilizantes, soja e milho. E vamos conversar sobre o governo goiano, que pleiteou mais de R$ 1 bilhão para o FCO. E também nós vamos falar do Esquadrão de Combate à Cigarrinha, que supera a marca de 5.100 armadilhas no campo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção e o mercado do trigo. O trigo tem sido a grande aposta nacional. Com o avanço das tecnologias de plantio e o mercado mundial em alta, o Ministério da Agricultura aponta que o mapa da produção vem se transformando. Segundo a companhia NACE, a safra plantada no último inverno já está com 30,6% da colheita realizada, podendo chegar a 9,3 milhões de toneladas, cerca de 20% superior à última safra. De 2017 a 2022, a safra cresceu 199% em volume e 58,2% em área plantada. E segundo a consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio, a área plantada deve ser a maior desde o começo do Mercosul, em 1990, quando atingiu 3,3 milhões de hectares. O preço do cereal no mercado nacional e internacional, acima de $8 por bushel, animou os produtores e impulsionou esse crescimento. Se o Brasil mantiver o ritmo de investimentos e aprimoramento de técnicas agrícolas com desenvolvimento tecnológico, novos recordes de safra serão batidos. E isso consolida a posição de destaque do Brasil no mercado global de produção de alimentos e segurança alimentar. E agora vamos comentar sobre o mercado do milho. O Brasil deve registrar um novo recorde na produção da safrinha de milho, a safra de inverno no ciclo brasileiro 22-23. A maior parte desse aumento deverá ser puxada pela expansão da área destinada ao cereal. Nos últimos anos, registrou-se um firme crescimento da área plantada, tendência que deve continuar sendo observada. Estima-se um aumento de 3,6% do número brasileiro em comparação com a temporada 21-22, para 17,9 milhões de hectares. De acordo com a estimativa da Stonex, de 99 milhões de toneladas, 4,5% acima do estimado para a safra 21-22. Para a primeira safra de milho, que é a 22-23, mais uma vez, a única alteração realizada pelo grupo foi na estimativa de produção de Minas Gerais. A área plantada lá em Minas recebeu um corte de 12,3% em relação ao número estimado em outubro, para 600 mil hectares. E com isso, a produção mineira recuou na mesma proporção, para 4,8 milhões de toneladas, volume 25,5% menor que o registrado na temporada 21-22. Desse modo, a estimativa para a safra de verão 22-23 de milho caiu para 28,6 milhões de toneladas contra 29,2 milhões no relatório anterior. E, por outro lado, o número cresce acima do observado na temporada passada, em 8%. E agora, Rodolfo Silber, agrônomo e analista da Scott Consultoria, ele vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Confira. Olá, meu nome é Rodolfo Silber, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje vou trazer um pouco do que foi essa semana e as expectativas para a próxima semana no mercado do boi gordo. Bom, para essa semana vimos um cenário bem conturbado,
com um feriado no meio da semana, o que fez com que os preços acabassem se mantendo estáveis. Para o boi gordo, então, a cotação ficou em R$ 275 por arroba, com destino ao mercado interno, a vaca gorda R$ 260 por arroba e a novilha gorda R$ 269 por arroba, preços brutos e a prazo. Já os bovinos com destino à exportação, eles se mantiveram cotados a R$ 280 por arroba, preços brutos e a prazo. Esse cenário de estabilidade foi muito devido em função das paralisações nas rodovias, o que fez com que tanto compradores e vendedores acabassem ficando receosos de fazer negócios pela dificuldade de transportar esses animais e esses animais terem que ficar parados na rodovia e terem problemas com isso. Para a próxima semana, a expectativa é de uma estabilidade ou até de quedas para o mercado do boi gordo, devido à demanda um pouco comedida e a oferta podendo vir razoável com animais de confinamento e também com animais já contratados pelos frigoríficos. Por hoje era isso, obrigado e até a próxima. Olá! Agora você vai ver que o governo goiano ele pleiteou uma verba para o FCO. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ele emitiu um ofício pleiteando 1 bilhão e 100 milhões de reais, oriundos do Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE, para serem transferidos ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é o FCO. Desse montante, desse 1 bilhão e 100 milhões de reais, 834 milhões estão na categoria FCO Rural, que esperam avaliação por falta dos recursos do Fundo Federal. Os demais 248 milhões são do FCO Empresarial e se encontram na mesma situação. Se o pedido de Caiado for atendido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, os recursos atenderão 2.092 produtores rurais e empresários que estão na fila para análise das propostas de financiamento via FCO. A meta do governador com a medida é atender a demanda reprimida num total de 1 bilhão e 82 milhões de reais em cartas consulta do FCO Rural e do FCO Empresarial, que foram acolhidas até o dia 1º de novembro deste ano e seguem até o momento sem recursos para aprovação. Em reunião, o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás, o CDE, discutiu a urgência da aprovação da medida. Houve suspensão das cartas consultas pela falta de recursos, uma vez que os 3,2 bilhões previstos para 2022 foram comprometidos com projetos já aprovados. E agora vamos falar da balança comercial, que acumula um superávit de 51,6 bilhões de dólares. O bom desempenho da safra de grãos e a recuperação das exportações de carne fizeram o superávit da balança comercial dobrar no mês de outubro. No mês passado, o país exportou 3 bilhões e 900 milhões de dólares a mais do que importou, alta de 90% em relação ao registrado em outubro do ano passado, de 2 bilhões e 64 milhões de dólares. Esse é o terceiro melhor resultado para o mês, só perdendo para outubro de 2020 e de 2018. De janeiro a outubro deste ano, a balança comercial acumula um superávit de 51,6 bilhões de dólares. Isso representa 11,7% a menos que o registrado nos mesmos meses do ano passado. Apesar do recuo, o saldo é o segundo melhor da história para o período, perdendo apenas para os 10 primeiros meses de 2021, quando o superávit tinha fechado em 58,5 bilhões de dólares. No mês passado, o Brasil vendeu 27,2 bi para o exterior e comprou 23,3 bilhões de dólares. Tanto as importações como as exportações bateram recorde em outubro, desde o início da série histórica em 1989. Em ritmo maior, 19,8% na mesma comparação.
E agora você vai ver como esteve o comportamento da exportação de milho e carne bovina para o mês de outubro. Os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, indicam recorde de exportação de milho e também de carne bovina para o mês de outubro. Para o milho, o volume embarcado no mês ficou em 7,2 milhões de toneladas, ficando 302% acima do volume embarcado em outubro do ano passado e 20% acima do último recorde para o mês, atingido em 2019. Pelo menos é o que comenta a AG Research Brasil. E com esse volume, as exportações anuais elas totalizaram 31,8 milhões de toneladas de janeiro a outubro, 118% acima do acumulado no mesmo período do ano passado. Para a carne bovina, os embarques brasileiros totalizaram 188,6 mil toneladas. O dado foi 129% superior ao ano passado. A China se ausentou do mercado brasileiro da carne bovina devido à suspensão das importações por conta da constatação de 2 casos de encefalopatia espongiforme bovina, que é o mal da vaca louca, atípica no Brasil. Em relação ao último recorde, também atingido em 2019, o dado ficou 11% acima. E no acumulado de 2022, as exportações já somam 1,6 milhão de toneladas, um ritmo 25% superior ao observado no mesmo período do ano passado. E agora vamos falar um pouco sobre fertilizantes, sobre soja e sobre milho. O boletim que foi divulgado agora pelo Rabobank aponta que o produtor agrícola que cultiva milho na esteira da colheita da soja, o que ocorrerá no começo do ano que vem, poderá ser beneficiado nesses próximos meses pela tendência de queda de preços de alguns insumos importantes para essa cultura, como a ureia, por exemplo. A ureia é um fertilizante nitrogenado importante para o cereal. A queda de preço do gás natural na Europa deve aumentar a produção de nitrogenados. O gás natural é uma matéria-prima para a produção de adubo. O produto ele chegou a valer $995 em abril, após o início da guerra na Ucrânia. Países do leste europeu são importantes origens desses produtos, lembrando que o Brasil importa cerca de 85% dos adubos que consome. A tendência também é de baixa para o potássio e os fosfatados. O potássio caiu pela metade desde o pico de preços, alcançando em abril, e custa cerca de R$ 650 a tonelada, preço médio. Os fosfatados estão cotados a $625 a tonelada. O MAP, um dos mais utilizados, alcançou $1.300 por tonelada também em abril. Pelo menos é o que indica a Stonex. Os fertilizantes estão em alta de preço desde 2021 pelo desequilíbrio entre oferta e demanda global, com influência de fatores geopolíticos que envolvem as regiões fornecedoras, entre elas China, Rússia e Belarus. E depois do intervalo, nós vamos falar do aumento de recursos para o custeio do setor agro. E você vai ver também que o Esquadrão de Combate à Cigarrinha supera a marca de 5.100 armadilhas em campo. Você vai ver também agora no próximo bloco. Nós voltamos já, é um minuto só. Copa do Mundo chegando, é grande a torcida, o comércio se aquecendo, aumenta a procura por artigos como camisetas, bonés, televisores. A gente está com uma expectativa bem grande, né? Ano de Copa, então assim, eu acho que vai ter uma procura maior de televisores, né? Bora lá, porque no Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira tem dicas imprescindíveis da temida redação no Enem.
Cuide do seu rebanho e abra as porteiras para o mundo. Vacine seu rebanho contra a febre aftosa e também contra a raiva dos herbívoros. No período de 1º a 30 de novembro. Depois, envie a declaração no site da Agrodefesa até o dia 9 de dezembro. Goiás livre da aftosa. Uma conquista dos pecuaristas e do nosso estado, que já completou 28 anos sem casos da doença. Governo de Goiás. Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Na tela do SBT. Oportunidade para você que está insatisfeito com seu sorriso e com seu envelhecimento facial. CIOG Pós-Graduação em Odontologia seleciona pacientes para os seguintes tratamentos: clínica geral, implantes dentários e harmonização facial. Interessados, WhatsApp 62 99621 8013. Campo na cidade, precisou Safra. O Ratinho coloca todo mundo pra brincar. E pouco importa se vai ou não ganhar. Porque no fim a diversão é nosso maior prêmio. Haja 100 pra ela! Hoje, 15 para as 11 da noite. Programa do Ratinho. Agronegócio. Oferecimento: no campo ou na cidade, Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar do aumento de recursos para o custeio do setor agro. O aumento dos custos de produção tem sustentado a forte demanda de agricultores e pecuaristas brasileiros por recursos para custear lavouras e criações e se refletindo nos desembolsos de crédito rural das instituições financeiras. De julho a outubro deste ano, os 4 primeiros meses da temporada 22-23 foram acessados 97,5 bilhões de reais apenas para custeio, 49% a mais do que no mesmo período do ciclo 21-22. E com isso, o desembolso total de crédito rural no intervalo de 4 meses chegou a 146 bilhões de reais, quase 21% mais que entre julho e outubro do ano passado. O ritmo de contratação aumentou nas demais modalidades, mas segue abaixo do observado no início da safra 21-22. O desembolso para linhas de investimentos, por exemplo, ficou em 33 bi, ainda menos que os 37 bi concedidos no mesmo período do ano passado. Os desembolsos para comercialização, 8,8 bilhões de reais, e industrialização, 7 bilhões, também continuam mais fracos do que nos 4 primeiros meses da temporada passada. O Ministério da Agricultura destacou que 70% do orçamento da equalização desta safra é para atender o pequeno produtor. Os agricultores familiares acessaram 16 bilhões de reais nessa modalidade e os médio produtores 24 bi. Nos investimentos, o Pronamp segue um pouco abaixo da performance do ano passado. No Pronaf, os números já superaram o desempenho do ciclo anterior em quase 150 milhões de reais, alcançando 8,7 bilhões de reais. Agora, os bancos públicos lideraram os desembolsos até outubro, com 89,6 bi. Apenas o Banco do Brasil já liberou 70 bilhões de reais. As cooperativas de crédito mantiveram um bom desempenho nos primeiros meses e seguem à frente dos bancos privados no ranking, com quase 30 bilhões de reais emprestados até outubro. E agora eu vou conversar com Marcelo Giacometti. O Marcelo, ele é gerente de experiência do cliente na Bayer. E nós vamos falar de um tema muito importante, muito interessante para o agricultor. Nós vamos falar do Esquadrão de Combate à Cigarrinha, que já supera a marca de 5.100 armadilhas no campo.
Marcelo Giacometti, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui para falar de um problema que o ano passado deu dor de cabeça para muita gente, né? Que foi a cigarrinha. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Que isso, é uma honra, Marcelo. Exato. Me diga uma coisa, a cigarrinha causou um baita de um problemão ano passado, foi um problema grave para muitos produtores, muita gente aí teve uma quebra na produção, na produtividade, em decorrência de um bichinho aí que tem quase 1 milímetro, um pouquinho mais que 1 milímetro, pequenininho, mas faz um estrago muito grande. E a Bayer agora está com monitoramento. Me fala um pouquinho disso aí. Bom, realmente, a cigarrinha do milho ela tem trazido diversos prejuízos para a cadeia produtiva do milho. De norte a sul do Brasil, nós temos esse problema e não é uma exclusividade só nossa, né? Nossos vizinhos aqui da América Latina também enfrentam essa praga. Essa praga, como você bem falou, ela é muito pequena. Porém, ela diretamente ela não causa o dano. Quem causa o dano são os agentes causais do complexo do enfesamento. É um grupo de sintomas que a gente chama dessa doença que são transmitidos pela cigarrinha. Então, o que tem acontecido é que ela está infectiva no Brasil inteiro e tem causado essa injúria na cultura, onde, dependendo da fase na qual a cigarrinha infecta o milho, se for uma fase inicial, nós temos chance aí de reduzir até 90% da produtividade. Então, frente a esse cenário complexo e que a gente precisa de uma informação com agilidade para o agricultor tomar a decisão, nós da Bayer e toda a nossa rede de parceiros e nosso time, nós criamos uma frente de trabalho, que é uma rede de monitoramento dessa praga, que a gente chama de Esquadrão de Combate à Cigarrinha, que tem o intuito de levar a informação para o agricultor em tempo real sobre o status das populações, o avanço ou diminuição dessas populações de cigarrinha, bem como onde ela está, de forma que o agricultor consiga tomar as melhores medidas para mitigar o impacto dessa praga. Bom, o que a Bayer está fazendo agora no momento para orientar esses produtores? Qual é a recomendação que a Bayer está dando? Bom, em primeiro lugar, o monitoramento, não só por parte do esquadrão, mas também por parte do agricultor, ele é fundamental, em função que essa praga ela se dissemina por um raio de até 30 quilômetros. Então, ela se comporta, de certa forma, como a ferrugem asiática da soja. Todo agricultor ele tem na sua memória o estrago que essa doença causa. E, em função da disseminação ser muito parecida, nós olharmos o nosso talhão, mas estar abastecido de informações que vêm de fora, é fundamental, porque dessa forma nós conseguimos entender qual a necessidade que eu tenho de fazer uma calibração do meu manejo, seja ajustando a minha época de plantio, seja escolhendo as melhores variedades adaptadas para a região onde eu estou e para o desafio que eu vou enfrentar, bem como os tratamentos que o agricultor pode fazer dentro dos calendários de aplicação e também dentro das normas legais que a gente pode trabalhar hoje. Agora, Marcelo, esse daí é um baita de um problema sério, porque tem que ser atuado, tem que ser agido, vamos dizer assim, em conjunto pelos produtores. Sim. Porque não adianta eu, por exemplo, na minha propriedade, fazer todo o combate, fazer tudo que tem que ser feito, e se meu vizinho ficar mais ou menos aí na meia boca. Quer dizer, se o meu vizinho ficar mais ou menos, eu vou ter problema sério. Então, isso aí é uma questão mais de consciência, talvez eu diria até de uma segurança nacional pelo produtor rural, em fazer o combate a essa praga, porque eu vou te contar, viu, o estrago é grande, né? É realmente muito grande. Eu trago um exemplo aqui do Sul, que na safra 2021 nós tivemos um impacto gigantesco por conta do complexo do enfesamento, transmitido pela cigarrinha, pois nós não tínhamos histórico dessa doença afetando nossas lavouras aqui do Sul. Então foi dali que a gente criou esse conceito de monitoramento para justamente disseminar a informação e que ela chegue de forma homogênea. Ao mesmo tempo, no celular, no Instagram, na internet, para o agricultor receber ela em tempo hábil e todos adotarem as medidas protetivas de forma conjunta. Dessa forma, nós conseguimos driblar muito bem o problema aqui na região sul
E essa boa prática que nós conseguimos criar, nós expandimos ela para todo o Brasil. Sendo que hoje a gente pode dizer que 70% da área de milho do Brasil foi coberta pelo esquadrão, e a nossa intenção é expandir ainda mais essa iniciativa. E todos os nossos times, tanto de verão quanto da segunda safra de milho do Brasil, já estão preparados para a gente ampliar esse monitoramento e, o mais importante, iniciar ele antes da safra. Porque assim a gente já consegue entender com que nível de população nós vamos enfrentar assim que o milho estiver semeado, assim que o milho nascer. Então, com isso a gente consegue corrigir a nossa rota a tempo e não esperar para ver os sintomas lá na frente na cultura, pois entre a infecção e a confirmação dos sintomas nós temos um prazo bem grande. Então não temos margem hoje de manobra para aguardar e entender. É necessário ter a informação em tempo hábil, sempre de forma muito ágil. Bom, e nós temos um outro agravante também, que são aquelas plantas que vêm logo após a colheita. Quer dizer, nós tínhamos um problema muito sério com a soja, da ferrugem, a ferrugem da soja. Quer dizer, não deixar plantas nascer, aquele negócio todo que todo mundo já sabe. Quer dizer, agora o problema também é a mesma coisa, porque nós temos vários hospedeiros que aparecem depois da colheita do milho, né? Perfeito. Perfeito. Então, uma das boas práticas agronômicas também está incluída a questão do manejo da resteva, que a gente chama, né? É a cultura que fica na lavoura, porque tem um conceito entre de planta daninha. A planta daninha é uma planta que está no lugar errado. E, no caso, o milho é uma planta que às vezes está no lugar errado. Nós vemos muitas lavouras aí, Cerrado, Goiás, com lavouras de soja com o milho lá no meio. E essa planta, além de roubar a produtividade de forma direta, ela também é um hospedeiro para a multiplicação da cigarrinha. É verdade. Então, o manejo, tanto pós-colheita quanto dentro da cultura antecessora, ela é fundamental e é uma estratégia muito vitoriosa de combate à cigarrinha. Tá ok. Eu conversei com Marcelo Giacometti, ele é gerente de experiência do cliente Bayer, e nós falamos de um problemão sério aí, que pode ter certeza absoluta, se você ainda não teve a visita da cigarrinha, poderá ter esse ano. Portanto, fique esperto, muito esperto mesmo, não só você, mas como todos que têm aí, que vão entrar com milho, que é basicamente quase todo o país, porque senão o prejuízo é muito grande. Marcelo Giacometti, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que você vai voltar mais vezes aqui, porque tem muito tema legal para a gente conversar. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Grande abraço, ótima safra para nós todos. Falou, um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou então não faz. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.